O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader no mercado de ações. Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo. Vamos ao estudo que nós fazemos semanalmente e veiculamos aos domingos no canal do YouTube e também no site Finance News. Primeiramente, vamos estudar o gráfico do índice Bovespa, depois vamos olhar alguns papéis. Antes de nós olharmos o gráfico diário, eu queria passar para vocês essa tela aqui. Day trading, pessoal, aquelas operações que começam e são encerradas no mesmo dia. Há muitas oportunidades para day trading. Para swing trading, aquelas operações que eu gosto de fazer, que duram aí alguns dias, para essas operações o risco continua muito alto, porque a volatilidade está muito alta. Então, para swing, está ruim. Para position, aquelas operações que duram vários meses, há oportunidades na bolsa neste momento. Para quem olha o longo prazo, baseado em análise de fundamentos, que não é o que nós estamos fazendo nesse vídeo, aqui é análise gráfica. Para quem faz investimento, 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, comprado em algum papel, para esse tipo de investidor, há oportunidades na bolsa neste momento, porque muitas empresas com bons fundamentos, o preço dessas empresas recuou bastante. Porém, os fundamentos continuam bons. Então, muita gente vê nisso oportunidades. Em síntese, swing trading, o risco está muito alto e é importante ficar muito atento, porque volatilidade é igual a risco. Então, gente, no decorrer desse vídeo eu vou mostrar que ainda não está bom para a gente ficar fazendo operações ou aportando em alguma determinada operação uma quantia alta do nosso capital. Tem que manejar o risco. Com relação ao índice Bovespa, vamos começar pelo gráfico de hora em hora, o gráfico de 60 minutos. Nesse tempo gráfico, o índice fez um novo fundo. Agora ele está fazendo fundos ascendentes, mas ele encontra uma resistência muito clara aqui nessa região de curto prazo, uma resistência de curto prazo em 64.200 pontos. Tá? Precisa romper essa resistência aqui. Chamo a atenção para o volume. Observem aqui embaixo, gente, o volume ele está caindo. Tá? Temos aqui uma subida no preço, porém no volume está apontando para baixo, uma clara divergência. Ou seja, essa subida aqui, ela deveria ser feita para ser sustentável, uma subida com aumento de volume e não com queda de volume. Isso me deixa com o pé atrás nesse movimento de alta de curtíssimo prazo aqui. Vamos olhar agora o gráfico diário. Vamos limpar esse gráfico e a gente vai observar que no gráfico diário o índice Bovespa enfrenta ali uma resistência, 64.200 pontos, imediata, e depois tem uma outra resistência, na minha opinião, aqui em 65.300 pontos, naquela região, por onde passa aquela linha azul, que é a média móvel de 21 períodos. Então, neste momento, o que nós estamos fazendo é apenas um repique dessa enorme queda aqui. Tá? Detalhe que eu chamo a atenção também é que essa subida aqui, ela não é consistente. Por quê? Porque o volume aqui embaixo, observem aqui, está caindo. Quem me acompanha sabe que eu não uso análise gráfica para ficar tentando adivinhar o futuro. Afinal de contas, o índice Bovespa vai cair ou vai subir nos próximos dias? Eu uso análise gráfica para fazer o manejo de risco. Saber onde fica o stop, prováveis alvos, se eu entro ou não na operação. Isso não nos impede de traçarmos algumas hipóteses para o índice Bovespa. Eu vou compartilhar com vocês a hipótese número 1. O Ibovespa forma um pivô. O que vem a ser o pivô de alta? Bem, isso aqui pode ser um fundo. O índice Bovespa lança uma onda 1. Aqui nessa região pode enfrentar uma resistência. Ele volta a cair. Essa queda pode ser o teste de fundo, onda 2 para baixo. Teste de qual fundo? Desse fundo aqui. Depois que ele testa o fundo, ele pode voltar a subir, formando esse eixo aqui para cima. O conjunto dos candles do Ibovespa forma um eixo para cima e aí ele lança uma onda 3 para cima. É esse
desenho aqui que eu vou ficar esperando o famoso pivô de alta, ok? Essa é a hipótese 1. Agora eu vou compartilhar com vocês a hipótese 2. O Ibovespa pode lançar uma onda 3 para baixo. Como que seria isso? Bem, nesse momento, o Ibovespa pode estar fazendo uma onda 2 para cima, testando o topo, para depois voltar a cair com força, lançando uma onda 3 para baixo. Isso aqui é a onda 3, tá? Como é que isso aqui é a onda 3? Aqui temos a 1, onda 2, onda 3 para baixo. Tá certo, gente? Nós não sabemos ainda o que vai acontecer, se é a hipótese 1 ou a hipótese 2. Mas eu estou de olho na configuração gráfica para saber qual delas pode ocorrer e, em função disso, me posicionar no mercado. No gráfico semanal, aqui está o gráfico semanal do Ibovespa, a nossa tendência primária continua sendo alta. Ok, pessoal? Tendência de longo prazo do Ibovespa continua sendo alta. Antes de nós olharmos alguns pedidos, eu vou passar pelo gráfico de Petrobras. Aqui está na tela o gráfico de Petrobras e também o gráfico de Vale, que são dois gráficos bem pedidos. Primeiramente, Petrobras, vejam que esse papel encontrou uma resistência aqui nessa região, por onde passa a média móvel, né, de 21 períodos, essa linha azul. Então, ali em 14,20 encontrou o quê? Uma resistência, e o que aconteceu no papel? Voltou a cair. Nós vemos que esse papel está enrolado nessa região aqui, ó, que nada mais é do que uma lateralização lá no gráfico de hora em hora. Observem aqui o gráfico de hora em hora, tá? Vejam que esse papel está andando de lado nesse gráfico, né? Ele encontra um suporte em R$13 e, na minha opinião, só fica interessante se romper 14,15, esse topo aqui. Pode fechar esse gap gigantesco daquele dia que caiu forte, né? Com a notícia da delação do Joesley Batista. Agora aqui na tela o gráfico de Vale 5. Esse foi um dos papéis que sofreu, um dos poucos papéis que sofreu muito pouco com a crise política. Vale está aqui praticamente andando de lado, né, gente? Observem aqui, ó. Esse é o gráfico diário de Vale, tá? Vale 5. Na minha opinião, esse papel fica interessante se romper esse topinho aqui, ó. Tá? 26,75, 26,70. Rompendo aquilo ali, ele enfrenta uma resistência imediata em 27,40. Tá? 27,40, por quê? Porque aqui tem um topo anterior que ele tem que romper. E depois, se ele romper isso, na minha opinião, vai embora com a próxima resistência relevante só lá perto dos R$30, nesse topo aqui. Tá? Então é um gráfico, sim, interessante. É claro que fazer uma operação agora de compra, ele exige um cuidado redobrado, principalmente no manejo de risco. Então, se você tem, por exemplo, um capital de R$100 mil, você não vai pegar todo esse capital aqui e comprar um único papel. No caso, Vale 5. Não. Na Bolsa de Valores, se você quer ter vida longa na Bolsa de Valores, se você tem um capital financeiro de R$100 mil, você vai colocar na Bolsa, se você tiver um perfil muito arrojado, você vai colocar na Bolsa no máximo 30% do seu capital. Tá? E para as operações de alto risco, você vai colocar o seu capital de risco percentual aí em torno de 10%. Ou seja, isso é manejo de risco. Aquelas pessoas que pegam todo o seu capital financeiro e compram somente um papel, elas estão arriscando muito o seu capital na renda variável. Vamos ver agora alguns pedidos. O Bruno pediu Embraer e MBR3. Aqui está o gráfico diário. Por favor, Bruno, não entenda como recomendação. É apenas um estudo. Quando vocês forem pedir algum papel, podem pedir tranquilamente para eu estudar. Peçam e já coloquem se é para uma operação de swing trading ou position, operações bem mais longas. Bom, com relação a Embraer, na minha opinião esse papel é um gráfico interessante, sim, Bruno. Veja, fez aqui um novo fundo, onda 1, testou o fundo, pivoteou para cima, lançou aqui uma onda 3.
Qual é o problema neste momento? Né? Ele esticou demais, subiu tudo isso aqui, tá? E está longe da média móvel de 21 períodos, essa linha azul aqui. Em outras palavras, comprar agora, você pode estar comprando caro demais. Eu esperaria um recuo desse papel, pelo menos até a região de R$16. E por que R$16, 16,5? Porque aqui na esquerda, observem, tem um topo anterior e esse topo pode se comportar como um suporte. Ou seja, caso o papel caia, ali no suporte ele pode parar essa queda. Uma outra estratégia é você olhar o gráfico de 60 minutos. O gráfico de hora em hora. Aqui está o gráfico de hora em hora. Toda vez que esse papel recuar até a média móvel de 21 períodos, nesse tempo gráfico, pode ser um ponto de compra. Tá? Aqui nesse caso, recuou, aqui pode ser um ponto de compra, caso na primeira hora aí da segunda-feira, da terça-feira, esse papel montar aqui, voltar a subir, rompendo esse topo aqui, ó, essa região de 16,90. Tá? Vejam que toda vez que esse papel tocou na média móvel 21 períodos, voltou a subir. Tocou novamente, a tendência é voltar a subir. Não que ele vai voltar a subir, mas a probabilidade é que volte a subir. Voltando aqui para o gráfico diário, se esse papel romper esse topo aqui, 16,90, pode buscar o próximo topo, 17,42. Tá? É um papel, sim, para botar no radar, Bruno. E obrigado por ter trazido até a gente este papel. O John pede para estudarmos o gráfico de GO4. Aqui está o gráfico de 60 minutos de GO4. Observem que fez um novo fundo. Subiu, agora parece aqui congestionado, tá? Não tem forças para romper esse topinho aqui, ó. 8,25, 8,30. Que é o mesmo topo aqui, ó, 8,25, 8,30. Ele tem que romper esses dois topos, porque aí ele pode vir a fechar aquele gap que deixou na semana que houve a delação do Joesley, que todos os ativos caíram forte, tá? Quase todos os papéis, tá bem? Eu ficaria com o pé atrás com o Gol, se perdesse aqui essa região, esse suporte aqui que montou no gráfico de 60 em 7,80, tá? Porque aí ele pode resvalar para aquele fundo de novo, próximo suporte só em 7,14. Eu não sei qual a sua estratégia, John, se é curto prazo, se é position, se é operar comprado ou vendido, então eu imagino que seja para swing, por isso eu fiz esse tipo de estudo. Mas esse estudo muda caso você queira fazer uma operação de swing, tá? De day trading, enfim. Eu quero estudar agora dois papéis que subiram violentamente nas últimas semanas. O primeiro deles, Fibria, FIBR3, é seu gráfico diário. Minha opinião sobre esse papel. Se você tiver uma opinião diferente, respeito sua opinião. A minha está muito longe da média móvel. O preço está aqui em cima, média de preço aqui embaixo. Comprar agora pode dificultar o manejo de risco. Então, o que fazer? Bom, esperar um recuo do papel no gráfico diário. Tá? Até onde esse recuo? Bem, gente, esse recuo pode vir até essa região aqui, R$34, ou de repente essa região aqui, R$34,90. São dois suportes de curto prazo. O problema é que um papel, quando está forte assim, nem sempre recua. Tá? Então, a outra estratégia é olhar o gráfico de hora em hora, o gráfico de 60 minutos. Vejam aqui, ó, recuou até a média móvel de 21 períodos, voltou a subir. Recuou, voltou a subir. Aqui pode ser uma estratégia. Caso rompa 37,28, pode ser um ponto de entrada para quem quer fazer aí uma operação com fibra. Mas ressalto, a minha opinião, lá olhando o gráfico diário, é que esse papel neste momento está muito esticado, o que dificulta o manejo de risco adequado. Agora vamos ver Suzano, SUSB5, também é outro papel que
impulsionado pelo dólar, assim como Fibria, subiu muito forte nas últimas semanas. Bem, Fibria é Suzano, SUSB5, é o gráfico que está aqui na tela. Eu tenho a mesma opinião que Fibria. Tá? O preço está aqui em cima, 15,44. A média de preço de 21 períodos está em 13,68. Isso aqui é o risco de comprar esse papel. Essa variância aqui é o risco. Eu não assumo um risco assim tão alto, mas essa é a minha opinião para o meu perfil de investimento. Se você tem uma opinião diferente, respeito sua opinião. A estratégia nesse caso aqui é igual a de Fibria. Olhar o gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora, e toda vez que o papel recua, pode ser um ponto de entrada. Veja que recuou aqui, voltou a subir. Aqui na tela agora o gráfico semanal de Suzano. Tá? Rompeu esse topo, está indo embora, né, gente? Qual é o alvo que ele busca aqui? Na minha opinião, alvo aqui no gráfico semanal 16,50, onde teve esse topo aqui. Tá? Depois 17,23. Esse topinho aqui, ó. É um gráfico interessante, sim, mas precisa, na minha opinião, fazer um recuo para permitir um melhor manejo do risco. Vamos olhar agora, para finalizarmos, dois bancos, Itaú e Banco do Brasil. Começando por Banco do Brasil, esse tempo gráfico é o de hora em hora, o gráfico de 60 minutos, onde nós temos um pouco mais de informação. Vejam que esse papel fez um novo fundo, né? Está subindo com os fundos ascendentes. Isso é bom. Tá? O problema desse papel é que, na minha opinião, aqui nessa região, 29,73, ele já vai enfrentar uma resistência. Então, pode bater aqui e voltar a cair. Por que isso aqui é uma resistência? Porque aqui nós temos um topo anterior. Agora, se ele romper isso aqui, gente, bom, aí ele pode começar a fechar esse gap monstruoso aqui. Ok? Acho importante, sim, botá-lo no radar para uma estratégia de curto prazo. Vamos olhar agora Itaú, Itub4. Mesma coisa, né, gente? Fez aqui um novo fundo. Tá? Depois voltou a subir, deixando aí fundos ascendentes. Né? Aqui já começa a enfrentar resistência, ó, em 36,40. Tá? Vejam que ele tentou romper aqui e não conseguiu. Tá? Então pode bater aqui, pode recuar. Agora, se romper esse paredão aqui no gráfico de 60 minutos, pode ficar interessante, porque esse papel poderá vir a fechar esse enorme rombo que ficou aqui no gráfico, esse gap, tá, gente? Acho interessante. Já os gráficos diários de ambos esses papéis não me chamam a atenção, porque vejam que o volume ele está caindo, né? O volume está baixo. Então, na minha opinião, é preciso mais candles aqui para a gente verificar mais velas, né? Para a gente verificar uma tendência clara desse papel. Me parece aqui muito enrolado, andando de lado, basicamente, para a gente conseguir identificar aqui uma tendência. Né? Na verdade, não tem uma tendência nesse momento. Tem que esperar mais candles aqui. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever. Ótima semana.